Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Começando aqui mais um vídeo, né? Sobre as nossas análises diárias, a prestação de contas. Praticamente aqui é um jornal de trading aberto, né? E falando nisso, ah, vou mostrar aqui mais uma vez como é legal vocês participarem aí do grupo no Telegram. Mostrar que ontem à noite, né? Foi bem interessante, foi bem positivo. Eu mandei, a gente estava conversando aqui no lab, né? O pessoal postando setup, etc. E aí eu comentei algumas operações aqui, ó, por exemplo, um na XRP, que é um RR bem ruinzinho, mas que deu certo, ó. Era um trade de de um para um só, né? Era que nem eu disse, um teste que eu estava testando em relação a essa figura de esse padrão de candle que eu estava estudando recentemente. E vocês veem que eu falei, né? Stop buy em 2707. Vamos atrás, vamos dissecar esse trade aí que deu certo e que tá bom ainda. Ontem no vídeo, né, eu falei da XRP, que tava interessante. Eu postei lá no Instagram que a XRP tava legal também. E aí no Telegram, eu postei neste candle aqui, né? Que aí eu falei stop buy em 2707. Por que 2707? Vou explicar o motivo desse trade. Esse é o padrão, a gente... Qual foi a minha ideia? XRP no 4 horas ela já estava interessante fazia tempo, né? Eu perdi essas compras aqui. Aqui eu acho que era um trade de alta probabilidade que eu acabei não pegando. Deixa eu só ver a FIBO aqui. Ó, em 618, confluência com toda essa área aqui. E acho que mesmo se pegar aqui, dá na mesma. Eu perdi esse trade aqui, que é muito interessante, embora que se eu colocasse stop no manual eu ia ser estopado aqui, então há males que vem pro bem, né? Mas enfim, eu perdi esse trade, ainda estava a fim de comprar. É que ela fez uma figura um pouquinho similar a um fundo duplo, eu gosto de quando o preço faz isso em um suporte. E aí eu perdi a compra por aqui, né? E aí eu queria entrar no pullback. E aí o que eu fui, deixa eu olhar aqui numa hora se eu acho alguma entrada, né? E aí eu vi esse padrão bem interessante na no caso aqui, que são esses três candles de queda e com um volume bem minguante. Olha o volumezinho bem irrelevante. Aqui a gente teve um pouquinho similar, mas esse pavio para cima eu não gostei. Esse volume que estava muito alto também. Eu queria uma correçãozinha com um volume ridículo desse. E aí eu falei, pô, vou comprar se ultrapassar a máxima. Tem um nome, de 3 candles, tem um nome esse padrão, mas enfim. E aí, esperei, não deu em nada aqui, né? E aí ativou stop buy aqui, ó. Ativou. Esse aqui, ó, você pode ver que ele não foi em 2907, né? Aí já esse, quando ativou, você pode ver que praticamente ele deu ainda uma quedinha aqui, né? Deu um calorzinho de 0,5%, mas depois foi embora. E como é esse setup? A compra era aqui, né? 29. Deixa eu apagar. 2907. O stop loss podia ser aqui, ó. Depois, quando ativou aqui, dava para usar o stop loss aqui, de 0,7%, tá? Por causa desses candles aqui, tu poderia colocar aqui porque mostrou que os caras estavam sem força para derrubar esse suporte para baixo. Então, dava para ter usado esse stop aqui, eu não me atentei na hora. E aí, o alvo você podia fazer por Fibonacci, né? Aqui, ó, que aí seria aqui, o primeiro alvo, certo? Daria um, 2,68R, sensacional o risco retorno. Ou fazer o simples de colocar aqui no topinho, né? Que, que eu coloquei no meu gráfico 2964. Eu encarei aqui o topinho, né? Embora que acabou dando, eu fiz no olho aqui já. E o segundo alvo daria aqui também, ó, que dá 3,55.
E aí você vê esses trades com stop tão curto, é aqui que você pode entrar pesado, alavancar, etc, sabe? No caso que eu postei ali, como não tinha feito, eu tava pensando que talvez a gente só aqui já subiria, não ia fazer esses candles. Então o meu stop ele estava mais abaixo, né? O stop estava aqui no fundo, mais conservador. E o alvo no mesmo aqui, né? Aqui eu ainda coloquei 29,64. E aí o stop, o alvo quer dizer, perdão. O alvo aqui daria 1 para 1 de risco-retorno. Vai que tem um segundo alvo aí que já melhoraria essa relação risco-retorno. Mas enfim, gain é gain, né? Trade bem bacana. Deu certo porque ontem eu voltei mais cedo pra casa, eu dei uma outra olhadinha no mercado. Mas você vê, isso que eu gosto, por isso que eu gosto de estar fazendo essa série de vídeo. De estar fazendo esse scan diário aí, porque me ajuda muito em pegar esse tipo de trade. E ainda teve um outro. Teve o da iOS, que não ativou, Flâmula ali, não gosto de figura, né? Não me dou bem. E depois o da Atom, que possível entrada aqui, Hacking Nash ainda não confirmou. Linhas são resistências. Eu tava olhando a Atom no H4. Depois fui falar lá com a Elisa, uma mentora que, cara, me ajuda, me ensinou muita coisa. E aí ela me falou, me ajudou a ver como que isso na realidade não era bem uma boa ideia. Mas de qualquer forma, como na realidade, em vez de fazer análise diária, eu vou postar esse vídeo solto mesmo, como dissecando os trades que deram certo, né? E aí depois eu faço com os que derem errado, que der certo, a gente pode fazer isso até uma série. Enfim, o trade da XRP já foi. Era esse da Atom, né? Que aliás, aqui a própria Zemas aqui já mostravam que era uma má ideia. Às vezes a gente ignora, mas eu tava com um bias de que ia subir, um viés, porque aqui parecia meio que um fundo duplo. Que nem eu falei, eu gosto dessas, quando faz isso, uma queda, aí fez esse topinho, fez um fundo mais alto e rompeu esse pivôzinho. Eu gosto de entrar quando faz isso, eu acho bom. Só que aqui não deu muito certo, né? E aí eu entrei pelo 1 hora. Eu entrei no 1 hora. Oh, Deus. Aqui. Cadê? Aqui, ó. Que nem eu falei. Eu tava achando que aqui era como se fosse um pivô. Como se fosse uma linha de pescoço do fundo duplo. Reiterando que tipo, a Elisa me refutou ali, falou porque isso não era uma boa ideia, etc. Me ajudou ali na madrugada. Mas, de qualquer forma, eu entrei quando fechou esse candle aqui, ó. Eu tava de olho, né? De olho. Aí rolou esse candle, um engolfo, um outside candle. Tipo, ele superou em tudo esse candle anterior, mínima, máxima. Abriu aqui um pouquinho embaixo, até um gapzinho minúsculo, e fechou quase na máxima. E olha o volume acima da média. Eu falei, pô, vou entrar. Cara, fechou esse candle, eu entrei. Fechou esse candle, eu entrei. Eu não falei lá no lab, eu acabei falando só no chat da Elisa, que eu tava comentando lá. Mas enfim. E aí, o meu stop bem abaixo dessa mínima, ó, do 2,50% de stop. E o meu alvo seria aqui. Era um trade de 1.6 R. Não tão bom também, não o ideal, mas tem muita gente que está acostumado com coisa muito pior, né? Eu mesmo vejo aí uns coisas que o pessoal busca 0.2, 0.3, é absurdo. Isso quando não vai sem stop, né? Mas enfim. Daí falando com a Elisa, né? E aí ela me explicou por que isso não era uma má ideia. Aí eu comecei a acompanhar o desenvolvimento do preço. E aí quando rolou isso aqui eu já fiquei meio preocupado, né? Aí eu já ia dormir, não queria tomar esse preju. Eu entrei arriscando 1% do capital, alguma coisa do tipo. E aí então eu deixei a ordem de venda em 27777. Porque essa fez uma máxima 2782, aí eu pensei que talvez fizesse um outro topinho menor, né? E aí pegou. É que eu fui dormir.
Eu fui dormir, deixei 50% vendendo aí, 50% com stop com stop na entrada, ou um pouquinho, ou na original, já não me lembro. Eu coloquei stop no original, certo? Então, aí eu vendi, né? E aqui eu já deu, ó, 0,93R, né? Eu já peguei aí 0,5%, né, de lucro sobre capital, 2,36 de lucro. E aí depois hoje eu acordei, o preço estava aqui na entrada, sambando, aí eu fechei porque a gente não deve insistir no erro. E olha esse volume de venda aqui, nada legal. Fez esse candlezinho de indecisão e depois fechou, terrível. Então esse foi o motivo de eu fechar esse trade. Mas é aquilo, ó, 0,5% do capital. E na XRP, que foi mais 1% do capital, né? Ah, você vê, vocês podem ver que nas análises, eu acho que às vezes é até chato para vocês que falam, ah, não deu entrada, não deu entrada, ah, tá interessante, mas nada, tipo, são poucos trades, né? Mas se você tiver buscar poucos trades, você tiver uma assertividade alta e arriscar coisa de 1% assim do capital, por exemplo, se você tiver confiança, para quem é novato, para quem ainda estopa muito, o ideal é arriscar menos, né? Ah, daí para você fazer uma questão de 5% de forma tranquila, tipo por mês assim, ou às vezes até mais, dependendo da assertividade. Tu não precisa buscar muitos trades porque tu acaba acertando alguns, tomando stop em outros. Se na loucura ficar girando, eu acabei de ver um vídeo do André Machado, igual ele fala, você fica girando, girando igual um peão e não sai do lugar. Então, eu tô indo mais para esse modelo agora de uma alta assertividade para buscar e ganhar às vezes até mais por cento do capital por trade. E aí, se acertando 5, já você consegue 5% do capital, às vezes até mais. E fazendo isso mensalmente com consistência, pô, é o caminho dos deuses, ainda mais com juros compostos, certo? Então, é isso que eu queria falar dos trades. Agora eu vou fazer o outro vídeo ali das análises das moedas, porque eu acho que esse por si só já ficou um pouquinho extenso. Ah, e eu esqueci de falar da Atom que eu falei do Hacking Nash. Deixa eu olhar aqui com vocês se ele deu entrada por Hacking Nash. Eu vou fazer isso com a XRP também. Uh, a mesma coisa. Dá arriscado, mas a entrada aqui por Hacking Nash foi nesse candle também. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre Hacking Nash para vocês entenderem o que eu tô falando. E a XRP, mesma coisa? Qual foi a entrada? Já não me lembro. Ah, aqui ó. Vamos marcar. A entrada foi 29,07, né? Vamos ver por Hacking Nash. Nossa, a entrada por Hacking Nash foi melhor ainda, na realidade. A entrada por Hacking Nash foi aqui, ó, em 29,04. 3 satoshis de diferença. E o stop, se fosse seguir Hacking Nash, seria estopado. Por isso é bom, às vezes, usar o bom senso e não seguir as regras tão à risca assim, né? Porque ó, você ia comprar aqui, aí tu ia ter stop na mínima, né? Ô, droga. Stop aqui na mínima, seria stop de 0,34%, e aí ia bater aqui. Então o ideal era stop aqui pelo menos, né? De 0,6%. E aí dava pra buscar até uns 3R, aí você arriscando 1% do capital, tu consegue 3,6%. Claro que tem as taxas aí que tem que encarar que vão alterar um pouquinho essa conta, mas de qualquer forma é um trade vencedor e bem interessante, tá? Por Hacking Nash, aliás, que eu falo é porque simplesmente você espera acontecer um doji, né, um candle desse com um pavio grande para cima e grande para baixo. E aí, principalmente mudar a cor aqui, ó, você vê que tava caindo, né? E caindo aqui. Aí teve um doji preto, teve um doji branco, e aí quando vence a máxima no candle seguinte, aí tu compra. E aí vem a tendência. O bom é que você pega momentum, né? Você geralmente os trades quando vão dar certo eles já dão certo rápido. É bem legal isso. E agora a XRP tá querendo ir embora ainda.
No grupo tem até um holder de XRP. Espero que traga aí felicidade pra ele. Que a XRP, olha, pode vir buscar até aqui, tá? Pode subir até uns 7% ainda. Posso ficar triste por ter realizado o XRP. O Bitcoin tá caindo e ela tá subindo. Mas enfim, pessoal, valeu. É isso. Eu acho que eu vou fazer isso uma série. Quando eu tanto acertar quanto eu errar trade, eu venho e disseco com vocês e falo que eu tava errado, que eu tava certo. E trago alguns feedbacks. Acho que isso é importante pra mim também. Se vocês acharem interessante, vocês comentem aí. Se vocês querem mais, se vocês não querem. Bora que, independentemente, como eu digo, eu faço isso mais pra mim do que pra vocês, porque realmente me ajuda. Ainda mais que vocês sabem que a minha memória é péssima e depois eu vou olhando pra trás dos vídeos eu consigo entender o que tava passando na minha cabeça. Enfim, valeu galera. Espero que vocês gostem, espero que ajude vocês de alguma forma. E qualquer coisa eu tô aí, vou fazer o vídeo análise diária agora do Bitcoin. Valeu.